o ato de estar na frente do juiz, na frente de uma outra pessoa, expondo as suas ideias, é, no primeiro momento, algo muito difícil, né? Bate aquele nervosismo. Processo, conhece o processo e você fica naquele travão. É claro que vocês ainda vão amadurecer bastante nessa questão, vão ter oportunidade de estágio, vocês vão estar envoltos nesses ambientes de fórum, de secretaria, né, para quem quer. E, né, uma das propostas da questão do convite, né, de fazermos um vídeo, é justamente para convidar essa dinâmica diferente, né? Poderia falar para vocês, não, então tudo bom, tudo bem, vocês vão ler o capítulo e vão apresentar aqui na frente. Imprimir aqui e apresentar para todos da mesma forma. Eu acho muito mais constrangedor do que gravar um vídeo em casa, confortável, e bota para rolar aqui e agora a gente vai rir juntos, né? Vai rir junto, né? E aí a gente vai fazer isso. Então, nós vamos fazer uma primeira dinâmica assim, vendo esses vídeos. Na sequência, aí nós vamos fazer um círculo aqui, vamos discutir um pouco sobre democracia, para a gente fechar, né, a nossa disciplina na parte formativa. Falar um pouco, assim, a gente não vai discutir sobre política, mas vamos discutir sobre o cenário nosso atual hoje. Político, governo, eleições e visão de democracia. Daquilo que nós fomos, daquilo que nós estamos e para onde nós possivelmente caminharemos. Ou para onde queremos ir ou não queremos ir. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é algo que está relacionado ao nosso dia a dia, né? Querendo ou não, nós somos afetados pelo processo eleitoral e somos afetados também pelas as tensões que estão em volta do processo eleitoral brasileiro. Né? Então a ideia é a gente discutir isso aqui hoje também um pouquinho. Aí a gente tem um intervalo e na sequência, após o intervalo, a gente fala sobre a prova e vocês já estão liberados. Beleza? Vamos lá então? Todos apostos, vamos lá, né? Acho que o meu é mais curto até. Pode até para dois quando ficar. Seu? Não, meu foi minuto e 20. Tem o Cala-Boca Silva? Não tem, porque eu gravei aqui, porque senão ia ter o Cala-Boca Silva, a bola, e falar assim, Guilherme, eu vou matar você. Ela confessa que no meio das aulas. Então, Juninho mandou, original. Eu vou apagar uma parte aí que eu acho que Vamos lá, primeira proposta de trabalho então é. Alguém tem um lápis aí, uma caneta para ajudar? Um lápis. Ó, deixa meu menino chorando porque queria o celular. Não rolamos aqui. Tem noção? Aí eu falei que eu não queria dar o celular e ele criou de costas para mim, falou para mim que eu não era mais dele. Júnior, José Júnior Ganda Oliveira. Mais Eu sou o primeiro? Eu sou o primeiro. Na ordem aqui, o seu primeiro trabalho. mais conhecido como Filézão. Vai só arrumar um apelidinho que você também, tá pensando? Eu arrumei pra ele todo mundo, você não vai escapar. Nossa, é sacanagem. Ó, tem o Boy Magia, tem o PCC. PCC? É. Qual deles? Primeiro ou segundo? Então, as duas. As duas? Eu tentei colocar uma continuação do outro, eu acho que deu mais ou menos. Então beleza. Nosso amigo. Mas ele é metade do notebook, metade ele. Vai falar sobre democracia direta, semidireta, participativa. Boa tarde a todos. Conforme preconizado, né? Vou falar um pouquinho sobre a parte da disciplina ligada à teoria geral do Estado. Vou falar dos tipos de democracia, né? Sendo elas a democracia direta, a democracia semidireta, a participativa e a representativa. Conforme a obra de Cláudio de Alves Trabalho, o Estado democrático é aquele Estado em que é governado pelo povo, ou seja, o povo participa
do seu governo. E essa participação, ela acontece de diferentes formas. Por exemplo, na democracia direta, que é um dos quatro tipos de democracia que eu vou abordar, na democracia direta, o povo ele participa diretamente na tomada de decisão. Essa participação direta, a gente pode citar como exemplo aquele tipo de participação que ocorria em Atenas, quando a gente estudou, onde os atenienses iam para as praças públicas e ali tinha uma forma de assembleia, e assim existiam várias coisas relevantes para a sociedade. E relacionado à sociedade atual, podemos citar um tipo também de assembleia que acontece em algumas partes da Suíça, em que há uma assembleia ordinária e ali se decidem fatos relevantes para a sociedade local. Aconteceu alguns casos na Suíça Central. Outro tipo de democracia é a democracia semi-direta. Esse tipo de democracia é aquela que tem a participação do povo. Entretanto, essa participação, o povo. Depois da discussão do ato deliberativo, né? Como a gente pode citar o caso do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular. O referendo, ele é um instrumento no qual o cidadão ele participa, né? Ele dá a sua opinião, ele pronuncia através do sufrágio, do voto secreto, sobre assunto relevante. Já o plebiscito, ele também é sobre o sufrágio, ele tem um plebiscito, a opinião é antes da criação da norma. Ou seja, antes de criar a norma, no plebiscito, o cidadão ele vota se essa norma é relevante ou não. Diferente do referendo. Ele, após a norma ser pronta, ele se decide se ela vai entrar em prática. Outra forma é a iniciativa popular, onde os diversos eleitores, número X de eleitores, eles confeccionam um projeto de lei. Esse projeto de lei pode ser tanto ordinário como complementar, que aí o cidadão ele coloca a intenção, né, desse projeto de colocar esse projeto de lei em prática. Na democracia participativa, o cidadão ele vai participar, né, diretamente nas decisões e também no controle do exercício do poder. E por último, na democracia representativa, que ela nada mais é do que a democracia que a gente tem no Brasil atualmente, né? Ou seja, eu tenho sufrágio, eu vou votar e esse voto ele vai definir os representantes que vai nos representar tanto no executivo como no legislativo, ou seja. Foi nesse momento que o Raul Agora nós iremos assistir o vídeo da doutora Alexandre. Nossa, meu minuto e 20. Tá mais de Alexandre, que a gente fortalecer a representação profissional. Temos a primeira representação profissional de 1939, com a Constituição brasileira, que é a escolha dos deputados, presidentes, que representam o povo e a nação. A segunda representação profissional que temos é a representação de clubes, que no caso são os sindicatos, que representam os direitos do povo para garantir o direito do trabalhador. O sindicato foi formado para poder lutar pelas classes de menor valor, no caso os trabalhadores, que não são muito bem representados pelos sindicatos, porque muitos deles não lutam realmente pelo direito do trabalhador. Outro tipo de representação profissional é a representação do trabalho, que é o que nós conhecemos hoje como os trabalhadores, são diversas classes, como a classe dos professores, dos advogados, da construção civil, entre outras representações profissionais. Você é mais comportado no vídeo, pessoal. É verdade. Não fica só por vídeo agora. Tenho certeza, a última vez nós escutamos o cala a boca. Não, mas foi áudio. Ela até falou baixo. Agora nós iremos para o vídeo todo. Vai magia? Viu?
O sufrágio é uma vontade popular e se tornou um direito da população. A conquista do sufrágio universal foi um dos objetivos da Revolução Francesa, mas a Revolução foram contraditórias, pois pensavam que a sociedade deveria ser dirigida pela elite social. Além disso, foi excluída a participação das mulheres, então foi um sufrágio restrito. As restrições foram a idade, generalizando, fixar em 18 anos, o sexo, então por um período as mulheres não poderiam votar, economicamente, só os mais ricos e proprietários de bens imóveis, pois eles pagavam impostos, pessoas com deficiência não poderiam votar, bem, com deficiência de instrução, então era exigido um grau de escolaridade, condenação criminal, deve ter suspensos o direito a voto, enquanto durarem a sentença. Engajamento militar, então era restrito o direito a voto a militares pertencentes a taças. Hoje no Brasil é obrigatório o voto para alfabetizados, brasileiros natos ou naturalizados, com idade de 18 a 70 anos, e facultativo para analfabetos, com idade de 16 a 17 anos, e maiores de 70 anos. Agora, regional. Explicação sobre sistemas eleitorais. O Código Eleitoral Brasileiro determina que um sistema proporcional utilizado é um sistema de lista aberta, onde os votos são nominais aos candidatos. As listas são partidárias, são compostas pelos membros mais votados de cada partido. Cargo legislativo, senadores, deputados federais, deputados estaduais e deputados. Cargo executivo, presidente, governador e prefeito. Duração de 8 anos para senadores e 4 anos para os demais cargos. Público, fundo partidário e propaganda eleitoral gratuita. Nas estruturas políticas dos países que vivem sob regime democrático representativo, os partidos políticos são parte essencial de sua organização. Podemos definir partidos políticos como uma organização voltada para a disputa do controle legítimo do governo de uma nação por meio de um processo eleitoral, ou seja, pelo voto. As formas como se organizam esses grupos partidários dependem de como são estipulados as regras de embate políticos de uma nação. Dito isso, os sistemas podem ser únicos de forma no cenário político de uma nação bipartidários em que os dois partidos políticos disputam o poder pluripartidário, que os blocos partidos diferentes envolvem na disputa política. Dessa maneira, a organização partidária varia. De acordo com o sistema eleitoral ao qual estão submetidos, Roberto Robbio define um sistema eleitoral como um procedimento institucionalizado para a atribuição de encargos por parte dos membros de uma organização eleitoral. É a forma que são estipuladas as regras que determinam como voto de uma eleição atuarão na definição de cargos políticos que exercerão o poder de um governo legítimo, sistema majoritário e proporcionais. Podemos identificar duas grades E aí? Viu, não sou eu. Ninguém. Agora nós vamos ver dos Evandro. Do vulgo Vargas Dias.
a relevância do filósofo Kelsen nessa teoria. Ele aborda sobre a pirâmide de Kelsen, vai trazer a relevância da hierarquia das normas jurídicas do Estado. Então, no topo da pirâmide, ele traz as normas jurídicas fundamentais trazidas pela Constituição Federal. As demais normas, chamadas de infraconstitucionais, ou seja, que estão abaixo da Constituição, são trazidas pelas leis complementares, leis ordinárias, e no nível mais baixo da pirâmide temos os costumes e as jurisprudências. Cabe destacar, então, que o Kelsen ele deu importância para a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ele aborda no seu texto sobre a relevância do Estado com o cidadão, sobre os princípios fundamentais, ele vai abordar sobre os direitos que o cidadão tem, vai abordar sobre a organização política e administrativa do Estado, sendo assim, ele vai dar a relevância ao poder executivo, pelo poder legislativo e judiciário, do mesmo grau de relevância, vai mostrar sobre as funções típicas, funções atípicas que cada poder vai ter, suas atribuições, suas competências. Sendo assim, o Estado constitucional ele vai se opor ao uso arbitrário do poder, como as ditaduras e as monarquias absolutas, dando maior importância para os direitos fundamentais que o cidadão faz uso da Carta Magna. Agora eu terminei de falar. Ela tá falando que eu falo pra ele. O vídeo acabou, você ficou indo assim, ó. Você é blogueira, né? O vídeo de hoje. Bom, nós vamos falar sobre esses tão famosos poderes, mas grande parte do povo ainda não compreende essa definição que serve. E como ponto de partida, é importante entender o que é o Estado. Entre todas as definições, o Estado é uma organização. Ele tem a finalidade de regulamentar as relações sociais entre os seus membros sob um determinado território. A expressão ordenação, ela veio de uma ideia de poder soberano. E ao longo da história, nós vimos que esse poder, ele é exercido apenas por uma pessoa que representava demais. Com isso, surgiram governos totalmente ditatoriais e desiguais. Ao longo da história, nós tivemos vários teóricos que analisaram outras formas de se organizar o governo. Diante disso, nós podemos falar um pouco sobre o economista francês, Montesquieu, em que em sua obra, O Espírito das Leis, ele trouxe uma nova estrutura que é a mais parecida com a que usamos até os dias de hoje. Essa ideia ela veio com a finalidade de organizar esse poder e dar competências distintas a 3 órgãos diferentes. Assim, impediria que tivéssemos um governo totalmente autoritário e abusivo. A nossa sociedade ela é regulada por leis que garantem não só os nossos direitos. Esse é o primeiro. E também a nossa segurança. E assim como nós, o próprio governo deve obediência a elas. A base do Estado de Direito brasileiro é a Constituição de 1988. Todos os princípios e diretrizes democráticas nasceram dela. Inclusive, no artigo 2º, nós temos que são poderes da União, independentes de harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Deste modo, cada um dos poderes eles devem atuar de maneira independente, com a possibilidade de um fiscalizar o outro, caso receba os seus limites. Nós temos 3. O poder legislativo ele tem a finalidade de criar as leis e também fiscalizar a execução delas no poder executivo. Ele é representado pelos senadores, deputados federais e estaduais e pelos vereadores. A eleição é feita pelo voto popular que ocorre a cada 4 anos. Temos o Poder Executivo, que tem a responsabilidade direta de executar as leis criadas pelo Poder Legislativo, e ele é representado pelo Presidente da República, pelos governadores e também pelo prefeito. A eleição é feita
feito através do voto popular também, que ocorre a cada 4 anos. Por último, nós temos o Poder Judiciário, que deve garantir o cumprimento da Constituição e interpretar as leis e o direito de acordo com os casos que forem apresentados. Ele é representado por desembargadores e juízes, e é o único poder que não ocorre por meio de eleições do voto popular. Geralmente eu voto por indicações. Só para finalizar esse assunto, gente, eu queria dar mais um exemplo. Quando a mesma pessoa ou no mesmo corpo de legislatura, o poder legislativo está reunido com o executivo, não existe liberdade, porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie investimentos para executá-los diretamente. E é exatamente isso porque temos três poderes, né? Porque apesar de eles serem independentes, eles podem e até devem interferir no outro, caso eles recebam as opiniões. Essas interferências, elas existem exatamente para equilibrar um estado de direito, né, e garantir o bem-estar de todos. E é isso. A parte mais da hora, né? Isso aí vai estar no YouTube. Acho que vai as aulas estar no YouTube. É a única que elegeu, pô. Ó, o professor acabou. Aumentar o volume. Oi, boa noite. Eu já falo um pouquinho sobre forma de governo. Forma de governo se refere a um governo onde ele organiza e separa seus poderes. E como é aplicado também em cada pessoa que é governada. Com o passar do tempo, as formas de governo sofreram mudanças e foram teorizadas por filósofos e teóricos políticos. Dentre elas está a monarquia, a democracia, a república, a tirania, a aristocracia, entre outros, e eu vou falar um pouquinho sobre alguma delas. Começando pela monarquia, que é um poder político onde ele se concentra em apenas uma única pessoa, que carrega consigo a soberania. O monarca ele deve estar capacitado para o cargo. Caso ele não esteja, o governo pode degenerar-se e tornar-se uma tirania. Essa é uma classificação de Aristóteles. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a aristocracia, que é um grupo de pessoas aptas a governarem que assumem o poder, caso o governo seja injusto e não represente o povo. A tendência é que ele se corrompa e torne-se uma oligarquia. Agora um pouquinho da república. A república ela vem da classificação Maquiavel. Nela há uma plural distribuição de poder que podem ser classificados como republicanas, as democracias e algumas monarquias. E a democracia, quando o corpo de cidadãos se reúne para distribuir entre si o poder político, que é a origem do poder que vem do povo. Que isso? Você tá louco? Agora humilhou mesmo. Começou a parte da primeira, colocou uma legenda. Agora você já tem até bonequinho que mexe. Já saca a parada do governo, nem você. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o parlamentarismo. Esse sistema de governo foi produto de uma longa evolução histórica, não tendo sido previsto a qualquer teórico, nem se tendo constituído em objeto de movimento político determinado. Suas características foram se definindo paulatinamente durante muitos séculos, até que se chegasse, no final do século XIX, a forma precisa e bem sistematizada que a doutrina batizou de parlamentarismo, um dos grandes modelos de governo do século XX. A Inglaterra pode ser considerada o berço do governo representativo, que ganhou forma já no século XIII, com uma rebelião dos barões do clero contra o monarca. No ano de 1265, um nobre francês, Simon de Montfort, chefiou uma revolta contra o rei da Inglaterra, Henrique III, promovendo uma reunião que muitos apontam como uma verdadeira criação do parlamento. Antes disso, em 1213, o
próprio João Sem Terra convocara 4 cavaleiros discretos de cada condado para com eles conversar sobre assuntos do reino. Mas Simon de Montfort deu à reunião o caráter de uma assembleia política, reunindo pessoas de boa condição política, econômica e social. Morrendo Simon em combate, no mesmo ano de 1265, continuou uma prática de se reunir de cidadãos, burgueses e cavaleiros, que eram os nobres que não faziam parte do reino. E no ano de 1295, o rei Eduardo I oficializou essas reuniões, consolidando a criação do parlamento. Mas somente no final do século XVIII, como consequência de intensas lutas políticas, familiares e religiosas, iria desencadear-se o processo que determinou a criação do parlamentarismo. Durante o século XIX, o sistema iria ser aperfeiçoado, quando então existia plena consciência da sua existência e, através de trabalhos teóricos, foi plenamente fixado o seu mecanismo. É preciso lembrar que, não obstante já ter nascido na Inglaterra, onde coexistem a monarquia e o sistema bipartidário, o parlamentarismo foi implantado também em estados que têm governo republicano e sistema pluripartidário, o que obrigou a certas adaptações indispensáveis para possibilitar o funcionamento do sistema. Em linhas gerais, são as seguintes as características do parlamentarismo. O chefe de Estado, monarca ou presidente da República não participa das decisões políticas, exercendo preponderantemente uma função de representação do Estado. O chefe de governo, por sua vez, é a figura política central do parlamentarismo, pois é ele quem exerce o poder executivo. Ele é tocado pelo chefe de Estado para compor o governo e só se torna primeiro-ministro depois de obter a aprovação do parlamento. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Esse vídeo aí que eu falo, esse vídeo aí dá para o professor Lewis falar o João Zé. O último é só fala do João Zé. A bandeira do país. Presença dele. Embora no Brasil, desde a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Nesse tema, não há distinção entre chefe de governo e chefe de Estado, sendo essas funções acumuladas pelo presidente, que é responsável, por exemplo, pelo desenvolvimento de políticas públicas e escolhas de ministros, além de ter poder de veto nos projetos de lei e veículo legislativo, entre outras funções. Outra característica do presidencialismo é a definição do poder emana do povo, sendo que o presidente é sempre eleito através do voto popular. Além disso, uma escolha separada entre representantes do executivo e do legislativo, o que deixa claro a distinção desses dois poderes. O sistema presidencialista mais conhecido do mundo é dos Estados Unidos da América. Existe desde o início de sua história. Nesse país, os Estados Unidos da América, em que o presidente é eleito de forma indireta através do colegiado eleitoral, composto de delegados de todas as regiões do país. Na América Latina, a maioria dos países adota esse sistema, como boa parte dos países africanos. Isso aí, pessoal. Parabéns, viu? O professor já fez nós passar vergonha no crédito, no débito, né? Que vergonha. No Pix, porque isso vai estar no YouTube, né? Estará no YouTube, para escolher repetir a voz. Vamos lá, então, né? De verdade, eu parabenizando a todos aí pelo trabalho, quem apresentou, né? Vamos fazer um fechamento aí, aproveitando um pouquinho isso que todos vocês falaram, né? Para a gente fazer um círculo aqui, mas eu acho que não vai ser preciso. Mas tem algumas palavrinhas que surgiram aí durante o trabalho que são importantes para nós fazermos esse fechamento, né? Algumas delas, alguns temas, eles vão acabar se entrelaçando, vai possibilitar a nossa discussão aqui, que é Estado constitucional.
é uma questão. Outra, né, relacionada aqui, junto com o Estado constitucional. Mas estamos ligados aqui à separação de poderes. Nessa dinâmica entre separação de poderes e Estado constitucional, nós temos que falar sobre representação política, que vai estar relacionada ao sufrágio, e todos esses termos aqui nós vamos relacionar aqui a ideia de democracia. Pessoal, o que é a questão que nós discutimos hoje? Um pouco do cenário que nós temos, aproveitar da aula da nossa teoria geral do Estado, também pode ser vista como ciência política, né? Para a gente pegar esses temas que hoje eles estão tão quentes assim, né, no nosso dia a dia, em razão do nosso processo eleitoral recente. Mas para a gente fazer um link com tudo isso que vocês falaram aí, que vocês estudaram e compartilharam aí através do vídeo. Né? A primeira questão, pessoal, que nós temos que ter em mente, né, e aí já levando em consideração todos os movimentos populares, né, que estão acontecendo no Brasil, ou que estão acontecendo, né? O que vem acompanhando desde o início do processo eleitoral, mas talvez agora com um pouco mais de destaque, nós temos ali em voga, assim, né, em destaque, a questão democrática, de que nós estamos, né, nós decidimos por um Estado democrático de direito. Se vocês pegarem a Constituição da República, vocês vão ver que entre os incisos lá tinha uma questão de uma convocação feita à população 5 anos após a promulgação da Constituição, convidando a população a optar, se elas optariam, se nós queríamos que fosse um presidencialismo ou um parlamentarismo. Ou monarquia. E aí, o que acontece? De certa forma, alguns teóricos falam que a nossa Constituição ela foi preparada para o sistema parlamentar, não para o sistema presidencial. Mas o povo foi às urnas e votou pelo sistema presidencialista. A partir daí, não só a partir da Constituição de 88, mas ao longo, né, de toda a evolução histórica do nosso Estado de Direito, né, decidiu-se pela democracia. E a democracia ela foi vista como fruto, resultado de muitas lutas políticas que vieram após um período de ditadura militar. Né? E qual que é a questão da gente começar a entrelaçar esses temas hoje? Né? Hoje, nós podemos dizer que dentro daquele caminho que o Estado nosso passa, né, nós estamos no Estado constitucional. Né? Por que podemos dizer que estamos no Estado constitucional? Porque a Constituição da República ela continua sendo a lei máxima. Né? Nossa Carta Magna. No topo da pirâmide de Kelsen, que o Fernando falou, qual que é a teoria de Kelsen? Que existe uma pirâmide. E que dessa pirâmide é onde tira todas as validades de lei. No topo dessa pirâmide está a Constituição. Ou seja, a Constituição é a norma máxima. Todas as outras leis que existem tiram validade da Constituição. Não só as leis, toda a nossa vida ela vai ser direcionada pela Constituição. E a nossa Constituição faz isso. Ela não é uma Constituição simples, igual a Constituição norte-americana, que tem alguns artigos lá, objetivos e ponto. Vejam que a nossa Constituição, quando é chamada de Constituição cidadã ou Constituição social, ela traz dentro dela uma série de questões que muitas pessoas perguntam, será que tinha necessidade disso para a Constituição? Ela traz muito mais do que aquilo que Kelsen fala, que é trazer a organização do Estado, a divisão dos poderes. Ela traz. Se a gente olhar lá, fala que vai ter a repartição dos poderes,
qual vai ser a forma de Estado, né? A competência de cada um dos órgãos está na Constituição, qual que é a competência do próprio Exército, das Forças Armadas. Só que ela vai trazer muitas coisas. Direitos e garantias individuais, está na Constituição. Direitos sociais, está na Constituição. Questões de nacionalidade, está na Constituição. Questão ambiental, está na Constituição. O que é o Estado administrativo, o corpo administrativo, está na Constituição. Ou seja, a nossa Constituição ela traz muita coisa. Muita coisa mesmo que muitas pessoas perguntam. Mas a importância dela é ímpar. Nós temos que ter em mente isso. E a nossa Constituição ela garante, né, a representação política. Né? Nós temos, né, a capacidade e a liberdade de escolher representantes dentro de um processo democrático passado pelo voto, pelo sufrágio. Quando nós olhamos sufrágio, sufrágio é o ato de liberdade de escolha pelos cidadãos, pelos integrantes do Estado, né? Que se traduz através do voto. Né? O voto universal secreto é um processo de sufrágio universal. Quando a gente fala sufrágio universal, é essa participação máxima, coletiva, das pessoas no processo eleitoral, uma democracia, né, semi-direta, ou, né, como nos considera direta, semi-direta, em razão desse processo eleitoral. Que nós escolhemos os nossos representantes que vão atuar de forma direta na condução do Estado. Mas por que falar de tudo isso hoje, né? Hoje, quais são as discussões que nós temos sobre o sistema político brasileiro? Ou o sistema atual? Ou as confusões com o processo eleitoral hoje? Qual que é a grande bagunça que se tem? Desarmonia dos poderes. Desarmonia dos poderes. O não respeito ao Estado constitucional. O que mais? Aqui, ó. Ele era ali com compete. Incompetência? Incompetência em razão da matéria. O pessoal está falando muito também. Questão de. Fraude nas eleições. Sim. Fraude da eleição a gente pode colocar como o quê? Confiabilidade na representação política. Certo? Fraude no processo eleitoral. Vejam que autoritarismo, porque o ministro do TSE, ele está lá. Eu coloquei aqui, a desarmonização dos poderes, porque esse talvez, pessoal, seja o principal tema que hoje ofende, talvez, o Estado constitucional e diretamente ofende a nossa democracia. Se nós falamos em democracia, nós estamos falando de um governo de maioria, certo? A participação do povo. Democracia, né? Governo do povo. A palavra divide, né? Demo, povo, cracia, governo, né? Governo do demônio, né? Governo do povo. Quando nós falamos em democracia, nós estamos falando da participação popular. A participação popular é que leva à decisão da maioria. Não é? O processo eleitoral democrático é a maioria escolhe quem ganhou 50% mais um é o escolhido. Né? Esse é o processo eleitoral eleito no Brasil. A grande questão é a seguinte: quem assume a democracia hoje, nesse processo de vitória, ele não governa só para quem ganha. Ele governa para todos. Então, existe um princípio relacionado à democracia que a gente chama de princípio contra-majoritário. Quem governa, ele não governa para quem elegeu ele. Ele não governa por 50% mais um. Ele governa para 100%. Então, a primeira premissa que nós temos na democracia é isso. A democracia é um governo de todos, governo para todos.
Participação de todos, mas governo para todos. E pese o fato de ser eleito pela maioria. E é irônico esse termo democracia, né? Porque a democracia, para mim, eu entendo que a democracia ela tem que ser direta. Quando a democracia ela é indireta, ela já não é democracia. Pode ser. Quando a democracia ela é semi-direta, também não é democracia. Democracia será exercida pelo povo, então o povo tem que exercer as suas pretensões. Né? Quando coloca um representante que exerce suas pretensões, já não é, na minha opinião. Podia ser uma outra coisa, não democracia. A sua essência, né? É uma das discussões teóricas sobre eu a acho democracia. que democracia, socialismo, todo tipo assim, de tipo de governo, eu acho que ele é só bonito no papel. Porque na teoria ela é bonita, mas na prática é difícil, porque igual vamos dizer assim, o cenário político que a gente está, querendo ou não, se for contabilizar mesmo, o Tribunal de Justiça, ele tá se passando até por cima mesmo da Constituição. Ele está meio que ditatoriando as ordens. Eu quero que faz isso. A grande questão hoje, né, o fruto do nosso processo eleitoral, ele está expondo, de certa forma, algumas misérias da nossa jovem democracia. Por que a gente fala isso? Hoje nós não temos resposta para tudo ainda, se a gente for pensar. Até pouco tempo atrás, a gente não sabia muito como se dava um processo de impeachment, que é um processo dentro da ordem constitucional, quando você não quer mais aquele governo que você elegeu pelo sistema democrático da representação política. Como se fosse um direito de arrependimento. Olha, eu escolhi fulano de tal, mas não quero mais ele. Como é que eu faço para tirar? Eu tenho que esperar todo o tempo? Não, existe uma válvula de escape. Impeachment. Né? É o Estado constitucional exercendo o Estado. O Estado sendo Estado constitucional. A Constituição define regra. Vamos seguir a regra. Né? A regra é essa. E hoje a grande questão é essa. Tem duas discussões sobre o cenário atual nosso. Primeira delas, né? Existe processo eleitoral obedecendo a regra do Estado constitucional. Tinha que ter eleição? Teve eleição. Um representante foi eleito com maioria de votos? Foi eleito com maioria de votos. Ok. Vamos respeitar o sistema democrático? Escolha? Vamos respeitar. Só que aí surgem outras questões relacionadas ao processo eleitoral, como uma subversão de poderes. Quando nós vemos essa desarmonia entre os poderes, né? Igual a Clara apresentou. Quando nós falamos em separação de poderes, nunca vai existir uma separação total. Os poderes, né, pelos princípios do Estado democrático e pelos princípios da própria separação dos poderes, deve existir uma harmonia entre os poderes. De forma que existe uma teoria, depois vocês podem anotar para mim, chamada de teoria dos freios e contrapesos. Né? A teoria dos freios e contrapesos, ela vai dizer justamente isso. Que o poder, né, seria até errado a gente caracterizar como poderes. Mas seriam funções dentro do Estado. A gente teria uma função executiva, uma função legislativa e uma função judiciária, que se harmonizam e se autorregulam. Né? De forma que cada um dos poderes ou das funções teriam funções típicas e atípicas. Ou seja, o poder executivo ele tem a função de executar as normas, mas ele também tem competência legislativa quando ele cria um decreto, uma medida provisória. E de julgar, quando ele julga os atos dos seus próprios administrados. Da mesma forma, o judiciário, ele tem a função de julgar. Mas quando o chefe do fórum diz uma portaria, está legislando. Quando ele administra o fórum, ele está executando. Contrata o setor. Exatamente. Da mesma forma, o poder legislativo. Né? O poder legislativo, quando faz uma CPI, ele não está investigando, não está julgando. O poder judiciário. Então, vejo que deve existir uma harmonia. O que nós vemos hoje talvez seja uma subversão de poderes, de qual nós temos um grande ativismo judicial. E isso talvez seja a grande ferida da nossa democracia. Por quê?
nós começamos a atribuir muito poder ao judiciário. Hoje a gente, como se fosse tudo o judiciário pode, tudo o judiciário fala. E sempre a última palavra vem do judiciário, através de uma Suprema Corte. A Suprema Corte, o STF, que a gente chama de Corte Constitucional, seria a guardiã da Constituição, se a gente fala do Estado Constitucional. E aí, os ministros do STF, talvez dotados dessa supercompetência, é onde talvez as coisas não estejam caminhando da forma como deveriam caminhar. E aí nós temos todas essas discussões hoje, né? Que se resvala principalmente dos atos do ministro Alexandre de Moraes. O Estado Constitucional veio limitar o poder do Estado, porém ele colocou um poder muito grande no poder judiciário do Estado. Por quê? A gente fala assim que em cada forma de Estado a gente priorizou um tipo de poder. Monarquia, quem que era o Estado absolutista, né, que se traduzia na monarquia? Quem que era o grande protagonista? O rei. O rei, quem que ele era? O executivo. Depois, quando a gente viu que a monarquia com o Estado absolutista não era tão ideal assim, fomos para o Estado liberal. O Estado liberal, lembra? Montesquieu, espírito das leis, poder legislativo, liberdade. Liberdade se dá como? Legislando. E aí chega agora no Estado Constitucional. A gente precisa organizar a casa. E organizar a casa colocando limites. Limites como? Limites pela uma norma constitucional. Mas existe o guardião da Constituição, que é o STF. Então a gente cria limites para o Estado, que vai ser a observância das normas, de uma norma maior que é a Constituição, e a gente pega a chave dela e dá na mão do judiciário. Então a gente passou de um Estado liberal para um Estado democrático de direito, que chegou no Estado constitucional de direito, entregando para o judiciário a chave do Estado. O Senado é o remédio para ele. Oi? O Senado não seria o remédio? Talvez sim. E aí, por isso que a gente fala que quais são as questões hoje? A discussão dessa jovialidade da nossa democracia. A gente não tem todas as respostas. Talvez o Senado seja. De que forma? Quando existe essa batida para a eleição do membro do STF. Ou talvez uma discussão se deveria ser um cargo vitalício ou não. Ou se seria competência do presidente da República, o chefe do executivo, nomear o chefe do judiciário, né, se a gente fosse pensar assim. E aí nós temos algumas questões que não são claras ainda dentro da nossa ordem democrática atual, contemporânea. Como, por exemplo, seria possível o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal? Já teve várias de impeachment, mas só que não foi colocado na pauta por votação. E aí? Então vejam que mecanismos, a nossa ordem constitucional, ela dá. Agora, a representação, aí a gente volta a representação política, através do sistema democrático, as pessoas que nós elegemos e colocamos para fazer a engrenagem girar, talvez não usem todas as suas faculdades para fazer a ordem democrática entrar no seu eixo. E aí a gente surge várias questões, né? E aí falando do processo eleitoral recente, né? Hoje nós passamos um grande cenário de incerteza, né? A gente vive parecendo um par de uma neblina, de como que será a nossa definição do processo eleitoral. Por quê? Hoje existem questões de dúvida sobre a confiabilidade da representação política do sistema eleitoral escolhido. Voto eletrônico, ele é seguro? Não sei. Ninguém sabe. Tem uns que falam que sim, que a urna é 100% segura, mas grande outra maioria, inclusive da questões técnicas deles, falam que não há possibilidade de manipulação de uma urna eletrônica. Ela falou que a urna em si, ela é segura. O negócio, quando acontece a fraude, é assim. Por exemplo, tem muita pessoa que não vai votar, mas o presidente da mesa, ele tem todo o acesso ali. Se ele digitar a data de... Porque as pessoas não sabem que ali na urna só pede a data de nascimento. Mas eu acho que vai mais que isso, Alexandre. Eu acho que isso seria muito
muita inocência nossa achar que uma fraude no processo eleitoral seria só o mesário ir lá e habilitar alguém que não está para votar. Eu acho que a questão de fraude eleitoral está muito mais relacionada à manipulação própria eletrônica, da tecnologia. Ela é programação, é uma máquina. Você programa ela. Porque a cada 10 votos para um candidato, um vai para o outro. É uma programação Excel, a gente faz programa de Excel, a gente não faz programação assim. Você preenche 3 colunas, a cada 3 colunas preenchidas, você preenche uma automática embaixo. A própria pessoa do voto também já está sem em contrapartida, a própria sistema de votação por papel, que muitos defendiam, na minha concepção também, não demanda a mesma confiabilidade. Então, assim, não é justificado que um é melhor que o outro. Às vezes a gente nunca vai ter um sistema eleitoral 100% seguro em qualquer das suas, formas, né? Isso aí é um presidencialismo. É o presidencialismo. De você ter esse processo através da eleição de um chefe, né? Alguém que vai conduzir isso. Então, veja, pessoal, que todas essas discussões que estão em volta do nosso sistema eleitoral, da nossa representação política, elas resvalam em nós também, que somos pensadores de direito. Vocês são convidados também a fazer parte dessas discussões nos ambientes que vocês estão. A gente não está discutindo política, né? Se o Lula ganhou, tá ok? Se o Bolsonaro ganhar, tá ok? Não é a eleição, mas o processo. Né? Isso que dá um certo receio. Eu vejo assim, como a minha formação é dentro de constitucionalismo e democracia. A minha grande preocupação são duas hoje. A primeira delas, observância à ordem constitucional. A ordem constitucional é a regra do jogo. Temos que obedecer à regra do jogo. Independente do que seja. Né? Não gosto do Lula. Beleza, mas observou a regra do jogo e foi a gente que tem que respeitar isso e seguir a nossa vida democrática. Né? Por quê? A partir do momento que a gente começa a levantar a mão não concordando com a escolha democrática, aquilo que é a regra do jogo, a gente começa a caminhar para um cenário muito perigoso. Porque a regra que vale hoje, ela pode não valer mais amanhã. Qual segurança jurídica a gente vai ter no nosso Estado constitucional? Então, assim, nós temos que ter o foco na ordem constitucional, naquilo que é a regra. Aí vão surgir outras questões. Mas a partir do momento que surge fraude, que surge isso, a gente pode estar tendo uma subversão da regra. Mas aí a gente volta na mesa, a gente é sempre correndo atrás do próprio rabo. Né? A gente nunca vai conseguir fechar 100% a porta contra fraudes, contra qualquer problema relacionado à representação política, a forma de expressar essa representação política e a segurança jurídica que nós esperamos no nosso sistema eleitoral. Mas eu acho que chegou esse ponto, esse cenário que nós estamos hoje, eu acho que chegou nesse ponto, nessa bagunça, né, vamos dizer assim, que as pessoas não estão aceitando, porque algum dos poderes, né, ele passou acima da Constituição, ele beneficiou somente um tipo de candidato e uma coisa que eu acho que foi o pior de todos ali, que foi a censura, entendeu? Hoje a gente tem uma grande questão relacionada à separação de poderes, ou a atuação exacerbada de um poder supremo. A meu ver, né, até o meu livro fala isso sobre censura judicial. Né? Eu entendo que hoje é uma grande censura judicial feita pelo Supremo Tribunal Federal, mas nem pelo Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre de Moraes através do TSE, que não é nem o órgão mais competente para atuar agora, porque já acabou o processo eleitoral. Não teria nem que falar em TSE, ou ele como presidente da TSE. Então veja que todo esse cenário nosso, infelizmente, leva a gente para cenário de incerteza. Mas o que vocês são convidados a pensar e defender também é sempre o foco na regra democrática. Se a gente tem um sistema democrático, vamos fazer a regra valer. Né?
ou trabalhar para que ela seja exercida da melhor forma possível ou com a melhor confiança possível no processo eleitoral. Por quê? Uma vez que a gente respeita essa regra, é a forma como nós temos de preservar com que essa regra seja seguida daqui em diante, daqui para frente. Beleza, pessoal? Vamos fazer o intervalo. Na volta do intervalo, nós vamos falar sobre ela. Beleza? Falar sobre ela com mais carinho. Eu dá até agonismo falando. Oi? Dá até esse tipo de agonismo. Sabe qual que é O povo tem muita gente que se posiciona para não ficar mal visto pela sociedade. Até eu, por exemplo, vai se posicionar em A e D, eu acho que nem deve se posicionar, porque é outra coisa. Mas focar nessa ideia de respeitar a lei, respeitar a Constituição. Aí pega um ignorante que olha o discurso de um político e acredita naquilo ali, que ele fala, nessas ideias, entendeu? Eu quando eu sou do quartel, mas eu não sou a favor de militar, não sou a favor de intervenção militar. Isso aí é tudo dependendo da situação. A gente tem também, essa pessoa, eles têm que ter uma noção muito clara do que eles querem. Eu votei no Bolsonaro. Queria que ele ganhasse, eu votei nele. O Lula ganhou. Infelizmente, é processo eleitoral. Exatamente. Houve fraude. Aí você já falei, eu tenho alguns colegas muito radicais, assim, sabe? Olha, pessoal, é o seguinte, na minha opinião, posso estar errado, posso ser condenado por isso. Cara, o Bolsonaro ele é o chefe da nação. Ele é o presidente do país. Ele tem em favor dele todo o aparato do Estado em favor dele. Ele não consegue provar nada para ele. Se ele, que é o chefe da nação, que tem todo o aparato do Estado a favor dele, para mostrar que há uma irregularidade, que há uma subversão do processo eleitoral, quem sou eu para falar? E aí, eu sinceramente, eu não concordo com assim, tudo bem, eu respeito o direito de manifestação. As pessoas irem manifestar, ok, é o direito constitucional que eles exercitam. Mas eu não acho seguro esse tipo de manifestação, porque as pessoas, quando elas pedem intervenção militar, elas não sabem o que elas estão pedindo. Não sabem, entendeu? Se elas pedem intervenção federal, elas não sabem o que elas estão pedindo. Pela regra constitucional, a intervenção federal nem cabe no caso desse. Porque a intervenção federal está pela falta de Estado, ou então, quando o próprio presidente da República, ele precisa, para manter a garantia da ordem constitucional, ele convoca e faz a intervenção. Ou quando o presidente ele é maluco, o STF faz. Então, se o Supremo Tribunal Federal não vai fazer, o presidente não vai fazer, então, intervenção federal. A intervenção militar. Artigo 142 da Constituição. Beleza. Artigo 142 da Constituição vai falar o quê? A competência das Forças Armadas. Aí você vai olhar para as Forças Armadas. Te falo, te pergunto. As Forças Armadas têm competência para acompanhar essa mente, FMI? Você acha que eu não sabe? Lógico, você acha que eu não sei o que é. Veja que o pessoal fica. Acho que a luta tá branca. Porém, muita gente tem a limitação, o militar tem que perguntar ao poder. Eu acho, pessoal, só básico. Só básico. Quer dizer, prova de tipo, prova militar não tem competência intelectual, não tem competência aí
Você passou. Não, você nem que eu ficava na mapa e falou que hoje ele é equiparado. Então o cara não era sendo médio e ele parado no início. Não adianta falar que ele fazia seis, que ele fazia das forças, ele estava lá, não tem capacidade de horário. Então, assim, o pessoal tem esse conhecimento. Não tem capacidade. Olha aqui, Thales, eu vou sair daqui direto para lá. E lá, esse outro pessoal radical aí. Trabalhar no Castelo de Cristal. Hoje? Quinta-feira. Que é isso? Ah, mas tudo ele sai todo dia de plástico. Mas às vezes existe esse tipo de votação que a gente faz só para a gente falar que eu fiz trabalhar de bala, mas às vezes entre eles ali existe e ninguém fala nada. Mas o povo acha que votou e colocou que está o presidente, mas não, entre eles ali. Às vezes é tipo um jeito de manipular a relação. Eu acho que não tem nada isso aí que seja comprovado agora. É muito engraçado. Parece que pode ser que a defesa do governo. Você vai na sexta? Não, vai lançar na sexta. Essa brincadeira de comprovação é a analogia do STF. Ah, você tem 1,70. Minha filha tem 1,70. Ah, mas problema é dela, né? Ah, assuma que você é baixinho. 70. Parabéns, seu Reginaldo, viu? Doeu? O meu foi eu passei na cor. Vai, Garcia. O melhor partido foi O do dele. Não, pode ficar. ele, e a do seu. Viu? Não, eu apresentação, sim, eu apresento, porque eu. E aí, o que eu estava falando? Aí, tem muita gente que é central na ideia que tem que falar. Porque eu vou às vezes tem esse camarada aqui, ele não tem conhecimento, não sabe nada. Está sendo levado. Mas, por outro lado, tem que saber qual que ele está. Hoje às 3 horas da tarde. 13 horas. Todas as empresas. O do Rodrigo vai sair dia 16. Vamos fechar. Nós vamos concentrar no frente agora. Então, eu, como empresário, não vai abrir mais uma empresa. Aí os policiais. Vai fazer o quê? Você vai dar por lá no empresário? Ali já está o povo que está ali. Independente do tipo, o povo está ali. Ô, Felipe, o do Rodrigo, essa semana que vem, não é?
Ô, Felipe, tem que ver se a eu digito e mas hoje não tem mais. Agora, não dá para uma criança de jovem lugar de corrigir uma criança de uma vez só. Isso não avança assim. Isso não pode, não, filho. Não, não, coisa. Aliás, eu não digo, não é isso. Esposa, criança. Então, eles têm que controlar a situação. Olha, pessoal, vamos lá. Agora você tira uma arma, dá um tiro a certa criança. Filho, aí aconteceu o quê? Cara, você se prende. E o povo pedrado, os caras mandando vários pedrados. Mas esses caras não é criatura, não. Mas 12 criaturas do Polícia Federal, porra, essa criatura está correndo separado, cara. E o pessoal por lá, eles ficam pedrados, junto com o mas sumiram, cara. E aí, não, falou, né, Robert? Robert, você não falou alto, né? A Alessandra tá te chamando na biblioteca, né? não, Ele só chegou, então. eu falei, a Alessandra tá te chamando na biblioteca lá hoje. Aí eu falei, quem que é a Alessandra? Achei que era a mulher que fica lá, né? Porque eu falei pra ela, posso gravar um vídeo que ela não pode? A moça não pode ficar à vontade, tem 3 salas, ele pode escolher. Eu gostei de um certo jeito. Não, mas é, o Brasil falou inteiro. O que está acontecendo? Olha aqui, toda a casa que ela mora, toda a casa que ela mora, esse pago dela. Eu sei que ela tem uma casa, ela e uma da Amélia pediu alugar a casa. Mas tem gente que ó, tem pessoas que gostam de ser isso e tem pessoas que policiais são dedicação dos vídeos de protesto. Tem que trabalhar na conversa. Tem líder, cara. O que eu li? Ninguém é só. Meu pai, minha mãe, eles queriam ir, meu pai e minha mãe queriam ir. Meu pai fica de 3 anos para aprender, frente assim. Ele vem aqui numa conversação em frente ao quartel, não vai aprender. Quem é o líder do livro? Meu pai falou assim: eu quero ir lá, se leva lá. Leva, pai. Eu falei, pô. Aí chegou lá, o cara me comprou DVD, comprou bandeira, comprou umas camisetas, comprou tudo. Nem para dizer, não, comprou camiseta, comprou bandeira. Qualquer bandeira, você qualquer bandeira, qualquer. Aquela maior, você compra. Aquela camiseta, eu falei, mas eu vou fazer camiseta. Não, mas eu vou comprar camiseta. Compra. Tá bom. Aquela outra, não comprou, agora compra lá, faça para compra. Não vou mesmo gostar, compra no agora vamos se dizer, não chegou lá, está meu pai estava não tem jeito de fazer nada, não é casa de só não. Quando lá ainda tem essa aqui. Vai ser diferente. Vai dar um a camiseta inflada do nome dele, sabe?
Aí o comandante do batalhão, aí deu o braço assim, vai segurar o braço dele assim, segura o braço, vai, e pensa, né? Aí depois que aparece em frente, eu segurei o braço do pai, para bater com a gente. Senhor Maurício, eu estou aqui, ela tem continência para o senhor. Não, vou apresentar, comandante. Ele vai apresentar, o pai deu o pai do Leonardo, vai falar no presença, senhor Maurício, então agora o senhor já está pronto, preparado, para qualquer hora o exército santo chamar o senhor. Estamos prontos, estamos. Aí você, vamos chamar o senhor, qualquer coisa que precisar, vamos chamar o senhor. Ele confirma. Lógico. E aí ele fala para o pessoal. Nós estamos aqui com a presença do senhor Maurício, nos prestigiando aqui. Então, eu queria. Aí ele falou assim. Aí ele falou assim, senhor Maurício, o senhor delegado mas eu vou ir cumprimentar o senhor. Falou lá, ele veio. Quando eu fiz assim, cara, todo mundo levantou na hora, todo mundo entendeu o plano. Agora eu fiz assim. Todos os oficiais que morando na Constituição. Olha isso, o pessoal foi baixar a mão. Eu não digo, pessoal. Foi baixo, né? Só tinha que ser. Aí, não pode. O senhor Maurício, o senhor foi o primeiro colocado no caminho. O senhor ganhou esse escola de prata. Isso não é demais. Por isso que eles têm aquele negócio de vídeo lá que ficar rodando para a pessoa ir lá se mostrar. Tem tudo. Eu não sabia disso. Olha aqui, eu não sabia de tudo. Eu entendo porque minha mãe podia me fazer durante 8 anos eu convivi dentro da mesa de teatro, trabalhando. Durante 8 anos eu tenho companheira, eu tenho sindicato. No ano de 2006, 2008, se o Lula fez presidente, a fila de gente desempregada, juro por Deus, desempregada, foi como daquilo nas Antigas, a Mar, a Paulo, na época a Eligás, a Index, mandando gente embora. Então, tanto de decisão que essa passaram 3, 4 meses, tinha praticamente de várias pessoas na base, gente que tinha comprado 10 anos de sindicato, e ela precisa mais lá. Você quer fazer? Sim, claro, eu faço pior uma vez. Manda. Você vai ver, escuta eu te falando. Porque o sindicato fica 24 horas.
Quando o professor chegar, se eu pergunto, eu vou perguntar, ele jogava Para você não. Obrigada. Faz esse favor. É que aqui não tem como eu. Não. PO envolvendo o policial. Você perguntou 3 blocos lá tem um policial lá batendo lá. Graça não. Eu pensei que você gostava de dois aqui. Não, olha aqui, não. Ele é o moreno do Lex, ele é 22. Eu já vi. Ô, cara, palavras. Meu irmão vai dormir. Deixa eu passar um pouco de mel, né? Olha aqui. Eu quero ir no rodeio de Estudipá, né? Então, quando a gente quer ir no rodeio de Estudipá, o que a gente faz? Chaveca. Vai ter rodeio. Oi? Vai. Aí, para mim não gastar o meu dinheiro, o que eu faço? Ué, mas isso aí também dá dos nomes. A gente tem que meter o louco, né? É lógico. Certo, você não entende. Aí a gente chega lá, no 1,70 m. Não, é o Guardado. Não, é assim. Você já viu o Juninho fardado? Inteiramente fardado? Não. Já viu? Assim, não, aqui. Assim, ó, o colega meu falou assim pra mim. O colega meu falou assim pra mim assim. Deixa você vai no rodeio de. Ele falou assim, ó. Você vai no rodeio de baixo? Aí eu peguei e falei assim, não, porque eu tô sem verba. Aí ele falou pra mim assim, olha, eu vou sozinho, vai comigo, eu pago a sua. Onde que é? É, do lado da minha casa. O dia que vai ser. Não, onde que é? Eu acho que eu vou só na sexta. Novembro? Aí, ó. Novembro e dezembro. Mas, ó, vou dançar a noite inteira, vou beber a noite inteira e vou gastar uns centavos no meu bolso. Que é coisa. E depois da festa? Eu vou pra minha casa e trabalhar aqui. Ele vai querer, não. Eu vou querer mais. O ingresso, pagou bebida, comida. Ele não vai comer, ele não vai comer. Poxa, que não. Olha aqui, ó. É igual o dono de churrascaria. Você pega para o outro comer, galera. Tá entendendo? Só com vai te deixar no meio da estrada. Ele vai te deixar no meio da estrada. Desce. Abre a porta e desce. Aí, muito difícil. Vou falar que você fica, eu já perguntei nessa vida de mim, só eu sei. E outro ponto. Só eu sei. Juninho falou que ia contar. Troco de cachaça, que vai beber a moto, ele tá lembrado? Falou, deu uma volta no loop. Bebeu onde? Lá pra Catinha? Não.
Elas podem contar, vai ter 170, mais 200 e pouco votos da luz. Isso aí é só. Seu Zoom. Ô, ligando na chave e colocando assim, real. Seu cu. Nossa, cara. Vamos falar sobre prova. Vai cair isso, olha só. Ô, professor. Se for, Aqui, eu falei. É, corete para do Professor. Se for, eu arranquei semana passada. Acho que ela tá dando alto menino. Segurando cadeira, em cima da cadeira. Ok, professor. Ô, professor, eu estava falando pro Reginaldo. Primeiro que, assim, na época, não sei se você trabalhava na Mali, na época do... que a Dilma, o Lula era presidente. Mas, nessa época, o sindicato não ficava na porta da Mali cedo, à tarde, à noite? E agora não vai ser do mesmo jeito? Ah, vai. Mas não é o seu trabalho, professor, só isso. Não, mas o Carlinhos é chato, tá? Olha aqui, não, eu conheço, ele é chato. É chato, mas ele é chato. Vai ser o Bernardo do Campo. Deve ter funcionário da marca, tem que entrar no porta-mala do carro dentro da empresa. Vai estar louco, Zé? Lá é. O único que fala muito lá, que só late, mas não morde, que é um bosta que não faz nada, é o peixinho. Tá gravando aí? Não, ele é um bosta, né? Eu já falei na cara dele. Ninguém assiste esse vídeo. Olha aqui. Eu já falei na cara dele que ele é um bosta. Não importa na minha cara. Fala, eu sou Alexandre. Pessoal, vamos lá. Sem muita demora, né? Pra gente ir embora. Semana que vem vocês têm feriado para estudar. E depois, na outra terça, nossa prova. A nossa segunda prova, né? Ela, de certa forma, ela vai englobar tudo aquilo que nós falamos na primeira prova. E aí ela vai se desenvolver de uma forma, acho que eu, particularmente, acho mais legal, mais interessante. Porque aquela primeira prova nossa é muita questão teórica, histórica, né? Não é todo mundo que gosta de história e tudo mais. Agora não, agora a gente já consegue começar a pensar o direito de uma forma mais, talvez mais sensível, assim, mais palpável. Né? Então, o que nós temos de importante da segunda prova para cá? Né? Nós temos, assim, eu considero, três conjuntos de base teórica nossa. A gente falou lá sobre os sistemas jurídicos, o common law e o civil law. Então, possivelmente, nós vamos ter uma questãozinha da prova relacionada a common law e civil law. Anota aí, então. Então, a gente vai ter uma questãozinha lá. Representante. Ela é... Vai. Não, é isso. Eu estou falando, ela vai falar. Ela já nomeou ela como secretária desse tesoureiro. Não falar nada. Então, pessoal, a gente vai ter uma questãozinha sobre common law e civil law, certo? O que é a questão de common law e civil law? São dois sistemas jurídicos diferentes que têm bases e princípios diferentes, né? Lembra, só lembrar, common law desenvolvido lá para os países anglo-saxões, prioriza mais os precedentes, a jurisprudência, beleza? A fonte de direito é isso. Enquanto o civil law prioriza-se a lei, né? A lei é o primário, é a fonte primária do sistema. Esse é basicamente o que vocês precisam saber sobre common law e civil law e o que pode ser colocado na prova lá. Depois, nós tivemos ali acho que 2 aulas relacionadas à parte de norma jurídica. E aí, quando nós falamos da estrutura de norma jurídica, aí a gente consegue ter muito mais temas para falar. Né? Seja da parte de direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, é uma coisa legal também que a gente pode colocar na prova, né? O que diferencia um direito difuso do direito coletivo, do individual homogêneo? O que mais que está relacionado ali à parte de norma jurídica que nós falamos? A própria questão do o que é
um ato jurídico do que é um ato, um fato natural. Então, essas coisas são importantes. Qual que é a importância de um fato? Um fato natural é um acontecimento qualquer. Uma chuva, por exemplo, como caiu. O que é um fato jurídico? É um fato que passa a ter relevância no mundo jurídico. Pode ser uma chuva? Pode ser uma chuva. Desde que essa chuva cause um alagamento, que essa chuva cause um acidente. Então, a gente tem isso. Por que é importante a gente falar sobre norma jurídica? Porque a gente vai passar a desenvolver todo o nosso trabalho agora em cima de norma jurídica, sobre lei. A lei é uma espécie de norma jurídica. Então, essa é a outra questão que vocês podem também dar uma atenção aí. Tem aquele roteirinho que eu disponibilizei para vocês, né? Lá está no ABA, tem esse roteiro lá com a disciplina, com os pontos principais da matéria. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Beleza. É fato jurídico e outro aqui? Fato natural. E aí o fato jurídico ele vai se dividir em ato jurídico, quando tem um acordo de vontades, ou negócio jurídico. Tudo isso é claro. Então, a gente tem a procedura jurídica e tal, classificação da norma jurídica, isso aqui. Não precisam se preocupar com esse tipo de classificação e tudo mais. É tudo da unidade 3 e 4? Basicamente. Mas tem alguns pontos que tem mais destaque, por exemplo, falar sobre a questão de qual que é a diferença entre validade, vigência, o que é repristinação, que é a prescrição, ou seja, são questões técnicas que a gente poderia abordar, né, dentro dessa teoria. Tem a parte de vigência, repristinação, sanção, revogação, eu quero chegar nessa parte aqui. Mas eu vou pedir para vocês o que é mais importante, esse aqui, ó, direitos individuais e coletivos. Falar sobre direito público, coletivo, individual, homogêneo, qual que é a diferença entre eles, qual que é a aplicação de cada um deles. Tem mais que nós temos aqui. E aí, esse item 6 aqui. Um ato jurídico perfeito, um direito adquirido, uma coisa julgada. Esses são conceitos que vocês também têm que ter. E... Eu não, representante, não sei se tem que anotar. Só delego. E é isso. E depois da parte difícil, e, por fim, a gente vai falar sobre hermenêutica jurídica. Né? Hermenêutica, como nós falamos, é a parte relacionada à interpretação da norma jurídica. A gente falou da estrutura da norma jurídica, e na outra aula a gente falou sobre a interpretação. Né? Qual que é a importância? Aí, dentro da parte de hermenêutica, a gente tem a questão dos métodos de interpretação, né? Como são feitas a interpretação, quais são as possibilidades específicas. Isso. Se ela é uma interpretação autêntica, se ela é uma interpretação doutrinária, né? Então, dentro de interpretação jurídica, a gente vai poder falar sobre bastante coisa. Qual que é a ideia desta prova, né? A ideia desta prova é nós termos apenas questões abertas. Então, a minha ideia é termos ali na média de 3 questões abertas. Né? Nenhuma fechada. Oi? Nenhuma fechada. Nenhuma fechada. E aí, pessoal, o que é a ideia das questões abertas, né? E aí, já sendo muito sincero com vocês. Porque, sim, a gente chega numa fase final de avaliação, se eu dou questões só fechadas, é preto no branco. Resposta é A, marcou B, quarta questão. E aí, não tem muito o que fazer. Então, assim, o pessoal, professor, me ajuda.
tem. Agora, na questão aberta, a gente já consegue dar uma outra visão para a questão, desde que vocês façam a parte de vocês que é colocar na questão. Então, assim, tem um espaço lá, eu sempre vou colocar assim, mínimo 5 linhas. Preciso do esforço de vocês de chegar no mínimo, né? Não deixar a questão em branco, né? Porque se a questão em branco também não tem o que fazer, né? Então, é essa parceria que eu queria deixar claro com vocês, né? A ideia da prova é fazer assim, de forma bem objetiva, não exigir você, nossa, eu preciso saber muita coisa, não é atribuir essa responsabilidade para vocês, mas com base naquilo que vocês sabem que pode cair, né, eu já meio que falo assim, ó, vai ter uma questão sobre hermenêutica e jurídica, uma questão ali sobre common law e civil law, e uma questão relacionada ali talvez a direitos individuais, coletivos, individuais homogêneos. Basicamente seriam 3 questões, uma em cada um desses temas. E aí eu preciso do esforço de vocês de colocar essas questões lá. Ah, mas qual questão? Aí já é demais, né? Nem eu sei, porque eu também não fiz a prova ainda. Essa parte de teoria geral do Estado, sobre a essa parte, eu até pensei de colocar isso. Talvez... Vamos lá fazer um... Vocês gostariam de ter essa parte na prova? Porque assim, eu acho ela simples. Porque a gente só falou sobre elementos do Estado, certo? A gente poderia colocar uma questão dessa na prova, sobre os elementos do Estado. Também é algo tranquilo, eu acho. Elementos do Estado. Povo, território, soberania, governo, finalidade. Então, poderia ter uma questão na prova assim também, sem... Talvez, eu não lembro quanto que essa prova tem que valer. 4.000. Quanto mil? Então vai ter. 4 questões, cada questões, cada um valendo 1.000. Então, elementos do Estado. Então, É só que... Ah, não, professor. 4 questões, cada uma. Olha aqui, agora eu vou tirar. Aí, se a gente erra uma questão, ó. O professor fala, uma questão. Ah, mas se vai que erra as 4? Vai que é isso. Não? Mas é melhor ter questão aberta do que só questão fechada. Ou você quer 4 fechadas valendo 1.000, cara? Não, 4 fechadas. Não levar o Se a gente for para escrever, vou parar. Não, 4 questões, 1.000, cara. A terceira que você falou é sobre A terceira vai ser sobre elementos. Não, então você falou. A segunda vai ser sobre direitos difusos, coletivos, individuais ou homogêneos. Então, a primeira questão da prova vai ser sobre common law e civil law. Tá. A segunda sobre direitos transindividuais. Terceira sobre hermenêutica jurídica. E a quarta questão sobre elementos do Estado. Combinado? Para gabaritar? Certo? Ok? Mas é interessante direcionar, que aí o aluno consegue estudar as coisas que é mais importante na informação. Sim, exatamente. Não adianta passar 1000 slides. Então, da minha parte, é isso. Aí, o que nós temos? Então? Nós temos os exemplos. Aí, outra coisa que eu preciso ver com vocês também. Né? Então, nós temos a prova, que vai compor a nota de vocês. E nós temos as atividades. Agora, nós fizemos aquela atividade de sala de aula, que vale um pouco da questão do ABA, né? Temos os pós-aulas e temos a atividade de hoje do vídeo, que vai ser valorizada também. Sugestão: façam as atividades de pós-aula, porque eu não acompanho pontuação de ninguém, mas assim, eu faço o que está lá, entendeu? Então, quem entregou as atividades pós-aula vai ser avaliado. Vai ter... Até que dia pode entregar? Até a data da prova. Novembro. Porque assim, quando eu lanço a nota da prova, eu já lanço as notas do pós-aula também, registrado e tudo mais. Não, o meu tá 29. Também você.
Essa lei eu não quero fazer por segunda chamada para ninguém. Só como Juninho que eu tenho que fazer. Mas não vou resolver isso, eu vou estar de férias, eu vou ter que voltar aqui só. Ô, Dó. Fiquei até triste agora. Então, eu vou lá para lá, porque assim, eu volto muito mais. Eu vou passar a prova, eu volto para lá. Exatamente. A vida é feita de prioridades e escolhas. Ah, começou agora. Eu não quero nada, eu só quero fazer a prova, só quero falar. Obrigado. Tem que ver do jeito como eu sou obrigado a fazer a prova. Poxa, pode o mundo giro, soldado. Porque é o seguinte, aí com isso a gente vai ter vai completar a pontuação que tem que distribuir para. Pessoal, a vida de vocês é bem tranquila. Vocês têm, acho que, 14 mil pontos. Tem que tirar 6. Mas tem que tirar 1.500 na prova, senão não adianta nada. 1.500, né? Valendo quanto? 5 mil. Tá, pode deixar. 5 mil, você tira 1.500. Mais mole que morder água. Então, assim. Vai dar um jeito. E aí, pessoal, da minha parte, é isso com vocês. Nesse ano que vem, você aproveita o feriado, discute bastante. Feriado mais patriótico que existe. Depois, da nossa parte, né, a gente vai ter a nossa prova, então, no último dia de pontos lá. Se porventura a gente tiver pessoas que perderam a prova e ou que gerar nota, vai ter a segunda chamada, na sequência, né? Depois disso, vocês se bem-vindos de mim. Vão felizes para o segundo período da faculdade. Mas aí tem os simulados, vai entrar nessa também. Ah, é? Tem que escolher um professor, não é? Foi convocado, né? Mas tem que. Agora você não é Aí você Gabriel. escolhe a parte que você não prefere aí, defesa. A parte que te toca. Nenhuma delas. Não gosto de literal. Não sei, eu só tô com o réu. Acho que o réu é professor. Mas eu tenho que ser preso, eu vou lá. Mas eu fico acusado. Então pode se falar, Daniel, você solta. Tá falando? Eu vou subverter. Não, conheci a carência. Na cidade, depois a gente conversa lá. Só para me planejar também. Beleza? Pessoal, da minha parte é isso. Então, vocês aí possam